Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através de mais essa breve palavra. Peço a vocês que desde já curtam, compartilhem, comentem, ajudando assim esse irmão a levar a palavra a mais pessoas. Bora lá para aquilo que realmente importa? O texto de hoje, para nossa breve reflexão e conversa, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 7 do evangelista e pastor João. Capítulo 7, versículo 32 diz assim: Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: Estarei com vocês só um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês, porém, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntaram: para onde ele pretende ir? Será que pretende ir aos judeus ou em outras terras? Talvez até ensine aos gregos o que ele quer dizer: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, não poderão ir para onde eu vou. Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto que João ele retrata bastante isso, sobre como as pessoas interpretavam mal o Senhor Jesus. É um texto de interpretação, de uma compreensão equivocada sobre as palavras do Mestre. E nós sabemos, irmãos, que a falta de entendimento, a falta de compreensão nos leva a um lugar de escuridão, a um lugar de trevas. Porque se nós não tivermos a compreensão daquilo que o Senhor está falando, nós não saberemos como agir, nós não saberemos os próximos passos. Logicamente, o nosso caminho espiritual se tornará escuro, andaremos em trevas. E existem momentos assim eu sei que existem momentos assim em que o próprio Senhor nos coloca justamente para provar a nossa fé. Mas nós precisamos procurar alcançar o entendimento. Isso vem por meio de práticas espirituais, irmãos. O exercício da piedade, como a oração, a leitura da palavra e, logicamente, alguns jejuns que podem, sim, atingir respostas vindas diretamente do Deus, uma revelação do Pai. Bom, mas aqui nesse caso nós percebemos que nenhum deles fizeram isso. Eles estavam, pelo contrário, tentando fazer mal ao Senhor Jesus. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim, João 7,32. Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas... vamos só nessa parte. Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas. Existem pessoas assim, irmão. Existem pessoas que, inclusive pessoas de grande patente, pessoas que, carregam já um cargo e já tem uma caminhada, vamos dizer, estão de terno e gravata e andam com a Bíblia debaixo do braço, fazendo uma pose de espiritual homem de Deus, mas que agem na carne. Por quê, irmão? Existem pessoas que se movem pela opinião alheia. Existem pessoas que se movem pela opinião dos outros. Paga de profeta, mas no fundo é carne fraca. Eu quero repetir. Paga de profeta, mas no fundo é carne fraca. Existem pessoas, irmãos, que se movem pelas opiniões dos outros. E para te falar a verdade, eu nem julgo. É uma questão que desde o princípio parece que nós somos levados a isso. Mas nós precisamos aprender a tomar as nossas próprias decisões. Olha para vocês verem como as pessoas viam o Senhor Jesus. Em Marcos 12, mostra que eles vieram fazer uma pergunta para o Senhor. Eu nem vou ler a pergunta, mas vou ler o comentário sobre o que falaram de Jesus, o que é uma pura verdade e que deve nos ensinar. Marcos 12, 14 diz assim, Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Deixa eu ler na Nova Versão Transformada o mesmo versículo. Olha o que ele fala. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus e a
de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo? Agora não vou ler a pergunta. Bom, o que eles estão falando, irmão? Que ele é imparcial, que ele não demonstra favoritismo, ou seja, que ele não age de acordo com a opinião dos outros, que ele toma as próprias decisões. Nós percebemos o Senhor Jesus, irmão, um homem íntegro que age pelo próprio propósito que o Pai lhe designou. Ele tem a consciência disso e ele vai falar sobre isso nesse texto. Nós vemos ele negar muitas vezes Maria, a sua própria mãe, tentando tirar ele dos lugares, os discípulos querendo movimentar os passos dele, os fariseus, todas as pessoas que estavam ao redor dele, irmão, todas as pessoas, minha irmã, tentavam de certa forma dirigir os passos de Jesus. Isso é uma característica humana, nós queremos manipular as pessoas para fazer a nossa vontade, mas Jesus, ele se move de acordo com o propósito e nós devemos ser dessa forma. Olha o que eles fazem a partir disso. Fala assim, ó, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. E aqui a gente começa a aprender quanta maldade há nisso, de querer manipular as pessoas, porque quem encontra-se preso na escuridão, meu irmão, quer destinar as pessoas ao mesmo, ou seja, quer destinar as pessoas às correntes do seu pecado, quer destinar as pessoas à sua prisão espiritual, querem que elas concordem com aquilo que elas falam. Quem se perde no ego, meu irmão, encontra-se no escuro. A gente precisa aprender sobre isso, porque as pessoas mais cedo ou mais tarde entenderão que estarão servindo de certa forma o inferno, irmão, nessa situação. Olha o que o apóstolo João nos fala justamente sobre uma característica do diabo em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Fala assim, ó, não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Irmãos, essa é a intenção do diabo, é aprisionar. E aqui estava falando de uma prisão física, mas há também a prisão espiritual, a prisão do medo, a prisão da culpa, da condenação pelos nossos pecados, a prisão dos próprios vícios, que são os nossos pecados, que nos levam a cometer o mesmo tipo de atitude, muitas vezes infantil, que nós sabemos que está errado. Agora, o Senhor, no caso de um filho de Deus, irmão, somente pela permissão de Deus para isso acontecer. Nós vemos, vamos voltar em Marcos capítulo 14, ali no jardim do Getsemane, o Senhor Jesus mostrando a clara intenção daquilo que ele estava vendo. Marcos 14, versículo 47 e 48, logo depois de Pedro cortar a orelha dos fariseus, olha o que acontece. Ó, do Malco, o assistente, ele diz assim, ó, então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, despedaçando-lhe a orelha. Disse Jesus, porque eles estavam tentando prender Jesus, estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? No 49 ele fala, todos os dias estive com vocês ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então o próprio Senhor Jesus se entregou. Nós percebemos isso, irmão. Percebemos que há uma entrega do Senhor na questão de justamente vivenciar a prisão para que as escrituras fossem cumpridas e para que nós fôssemos beneficiados por isso, por meio do seu sangue, por meio do envio do Espírito Santo e por meio do acesso ao céu, rasgando-se o véu, nos tornando reis e sacerdotes. Então havia um propósito, por isso que ele se entregou. Mas de via de regra, o pai não permite que os filhos do maligno tocam. Tentaram tocar nele aqui e não conseguiram mais uma vez. Olha, a palavra vai continuar, ele fala assim, ó, Jesus, porém, disse, estarei com vocês só mais um pouco mais. Vocês percebem, irmão? Jesus, ele responde com misericórdia. Jesus é impressionante. Ele responde com misericórdia. Vamos ler novamente. Jesus, porém, lhes disse, estarei com vocês só um pouco mais. Ou seja, arrependa-se, ainda há tempo. Para de pensar dessa forma, para de agir desse jeito, para de querer prender as pessoas.
Para de querer manipular situações. Para de deixar os outros escolherem por vocês. Para de se mover fora do propósito. Para de, sabe, de agir como criança. Olha para mim, eu tô aqui, tô querendo amar vocês e vocês não deixam. É isso que o Senhor Jesus praticamente está falando. Ele responde com misericórdia: estarei com vocês um pouco mais. Ou seja, ainda tem tempo, gente. Ainda tem tempo. Agora as pessoas, muitas vezes pela sua indecisão, pela sua falta de... Irmão, eu sei que toda decisão tem consequência, mas a indecisão, ela tem ainda mais. Eu quero repetir. Toda decisão tem consequência, mas a indecisão ainda tem mais. E eu nem sei por que eu estou falando isso, porque está um pouco fora do tópico, mas é necessário que a gente venha falar sobre essas coisas, porque as pessoas padecem por compreensões equivocadas justamente de quem ele é, como se fosse algo ruim acontecer. Não, aqui está falando para vocês que entregou para ele a vida e que deseja entregar cada vez mais, porque sabe o quão bom ele foi para mim. Olha, o Jeremias, escrevendo no livro de Lamentações, ele teve essa plena convicção. Ele fala em Jeremias 3, versículo 22, ele fala: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. E eu amo essa expressão, renovam-se a cada manhã. Por quê, irmão? Porque em períodos de trevas nós não conseguimos ver a misericórdia do Senhor. Agora ele está falando, é por causa dela que nós não somos consumidos. Consumidos pelo quê? Pelo fogo dele, da ira ardente, por causa dos nossos muitos pecados, da nossa maneira de agir com o nosso irmão, com a nossa maneira de agir com os que estão próximos, e até mesmo com ele ignorando, irmão. Então precisamos aprender sobre isso e seguir adiante. Olha, ele fala assim, ó: estarei com vocês só um pouco, então voltarei para aquele que me enviou. E aqui ele já novamente fala sobre promessa, irmão. A primeira frase é assim: estou com você um pouco de tempo, ou seja, arrependam-se, mas creiam nas boas novas. Por quê? Porque eu estou indo para aquele que me enviou, e quem crê em mim vai poder ir junto comigo. Ou seja, o destino de um filho de Deus, irmão, é o céu. Tem promessas para viver aqui no céu, tem uma vida contínua. O que ele está dizendo para os fariseus, irmãos, para as pessoas ali que estão com a compreensão equivocada, é justamente para eles mudarem o foco de visão. Paulo foi um que teve o foco de visão modificado. E ele fala claramente para nós em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, porém, não está aqui. Ele diz, irmão, ó, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo 20. Então tem muitas pessoas esperando, irmão, por algo que ele já determinou. Eu tenho falado muito sobre isso. E eu nem sei por quê, porque eu nem vivo isso mais na minha vida, porque eu sei daquilo que ele tem para mim. Agora, nós precisamos compreender e começar a ter atitudes. Atitudes de pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. E não atitudes que creem nos outros, irmão. Tem pessoas que estão deixando de viver o melhor de Deus, irmão, porque não se decidem por causa de outras pessoas, porque não, sabe, porque se movem por opiniões alheias, porque é um disse que me disse, irmão, e deixa de viver a sua própria vida para agradar. Irmão, nós estamos aqui para agradar o Criador e não aos homens. No versículo 34, ele fala, ó: vocês me procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Tá vendo que ele vai fechar as portas para quem não crê, irmão? Vocês procurarão por mim e não poderão ir para onde eu vou. Por quê, meu irmão? Porque vai chegar um momento, se findar o tempo, já era. Vai chegar um tempo em que não haverá mais tempo. E ele tem falado sobre isso, e eu creio mesmo, irmão. Eu creio mesmo que 2025 é um ano de marco, principalmente para os brasileiros. Eu tenho falado já há muito tempo sobre isso no meu canal, e muitas coisas que eu venho conversando com o Senhor me levam a crer sobre isso. Embora o futuro não esteja totalmente claro para mim, porque eu não sou Deus, eu consigo visualizar pelos olhos da fé. E sei que se destacará aquele que assumir, de fato, com todo amor no coração por Jesus, principalmente em terras brasileiras,
em terras aonde a mãe não tem sido gentil, elas se destacarão justamente por ser filhos, por ser pessoas íntegras, por serem pessoas honestas, por serem pessoas que não se movem de acordo com a opinião dos outros. Tem pessoas, irmãos, que vivem dessa forma e o Senhor está esperando, justamente para ter misericórdia com as pessoas, com essas pessoas, porque essas pessoas carregam promessa. Mas nós sabemos, irmão, que ninguém é insubstituível, que mais cedo ou mais tarde o tempo se finda. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, a palavra diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E às vezes não é nem um arrependimento do pecado, irmão, às vezes é um arrependimento de uma negligência. E para isso nós precisamos alcançar, buscar mais intensamente e vividamente. Eu sei que isso não se dá do dia para a noite. Por quê? Porque vem pela compreensão, irmão. E era justamente aonde esses homens estavam pecando. Olha, a palavra fala no versículo 35, fala assim, ó: os judeus perguntavam, para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. Você percebe, meu irmão, que a falta de compreensão, ou seja, a compreensão equivocada, ela pode nos afastar e muito do propósito. Alguns pensavam que Jesus ia estar ali perto nas terras e talvez estivessem acessível, mas outros pensavam que ele ia aos gregos. Ou seja, a distância vai aumentando a partir daquilo que a compreensão que nós temos sobre ele diminui. Nós precisamos buscar compreender o que Deus tem para nós, o nosso propósito de vida. Quanto tempo do seu dia você gasta, irmão? Sabe, sobre isso? Quanto tempo do seu dia, meu irmão, você gasta sobre isso? Eu estou pregando aqui para pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo na sua vida. É o Senhor te atraindo, irmão. É o Senhor te atraindo, minha irmã, a uma vida junto com Ele. Em Jeremias 17:5, um versículo que todos gostam de usar justamente para atacar o irmão, mas que se refere a nós mesmos, não se refere ao próximo, se refere a nós. A palavra diz assim, ó, em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, pessoas que têm a compreensão equivocada, irmão, justamente que confiam em pessoas, que confiam em si mesmo, em si mesma, acabam se afastando do Senhor. Se a nossa confiança, meu irmão, se a nossa autoconfiança fosse o bastante, eu não estou pregando contra a autoconfiança, devemos ser confiantes sim, mas principalmente uma pessoa confiante é aquela que tem a sua confiança em Deus e sabe que o seu futuro está guardado e é um futuro de bênçãos, é um futuro reservado, é um futuro que nunca se acaba, que sempre haverá dias. Uma pessoa assim, ela se torna irritantemente imparável, incansável, inabalável, porque ela é paciente, irmão. Ela já está vivendo. Então ela não está esperando, sabe, pelo melhor de Deus, porque ela sabe que o melhor de Deus já veio e o nome dele é Jesus Cristo. Então essa pessoa, ela está com a expectativa totalmente no céu. Ela tira a sua expectativa das coisas aqui e começa a colocar justamente naquilo que é o aperfeiçoamento de Cristo. Agora, quando falta compreensão, nós colocamos a expectativa em pessoas e aí começamos a perseguir, sabe, propósitos, irmãos, traçados por nós mesmos. E devemos tomar cuidado justamente com isso, porque isso nos afasta do Senhor, cujo coração se afasta do Senhor. Quero partir para o final, porque no versículo 36 ele fala assim, ó: o que ele quer dizer quando fala? Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Você entende, meu irmão, que quando as trevas cegam as pessoas e ensurdece os ouvidos, sabe, das pessoas, elas não conseguem atingir a compreensão. Jesus falou, eles viram Jesus manifestando a sua glória e o seu poder, mas mesmo assim não conseguiram crer. O que será que ele quis dizer? Não conseguiram entender que Jesus estava falando sobre o tempo. Não conseguiu entender que Jesus estava falando sobre promessas e sobre o arrependimento deles. E essa é a ação do diabo, meu irmão, que ele tem
gerado na vida de muitos crentes. Devemos, irmãos, buscar diligentemente, insistentemente, perseverantemente a compreensão daquilo que o Senhor quer conosco, para que nós venhamos a viver em plenitude de vida. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E essa é a primeira característica aqui mencionada nesse texto. Os cegos espirituais. Há muitas pessoas que veem, mas que não enxergam. Mas como o Senhor Jesus disse também, há muitas pessoas que ouvem, mas não escutam o que ele diz. E isso tudo tem um motivo, porque justamente por causa daquilo que é a influência maligna dos espíritos. Em João 8:43 ele vai dizer o seguinte, irmão, ele fala assim, por que vocês não entendeis a minha linguagem? Por não poderes me ouvir a minha palavra. Vamos ler na nova versão transformada esse versículo, quero ler com vocês, diz assim, por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. É o que ele está falando, irmão. João 8:43 está escrito lá. Vocês não conseguem me ouvir, vocês não conseguem entender porque vocês não conseguem me ouvir. Porque o pai de vocês é o diabo, ele estava falando. Então nós precisamos sair dessa condição para chegarmos à luz da revelação divina, irmão. E como que nós fazemos isso, Alisson? Como que isso na prática? Bom, irmão, logicamente, irmão, essas pessoas que não compreendem, elas perdem a noção do tempo. Consequentemente, elas perdem a promessa. É o que falo, E aqui eu quero partir para o final para mostrar também como é a solução, porque senão de nada adianta. Ele fala, e não poderão ir para onde eu vou. Ele termina o texto dessa forma. E a respeito dessas coisas, o livro de Eclesiastes, através da sabedoria de Salomão, ele fala para nós em Eclesiastes 3:11, ele fala, e no entanto, Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. É o que ele está falando, tudo ele fez apropriado ao seu tempo, ou seja, cada coisa tem um tempo, e o tempo pertence a Deus, nós sabemos. Ele fala, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Isso quer dizer que nós sempre queremos algo a mais. Isso quer dizer que nós temos dentro do nosso coração a esperança de viver mais. E ele fala, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E por que nós não conseguimos? Porque nós precisamos dele nessa caminhada. E esse é o grande segredo, irmão. O segredo revelado é permanecer com ele. Permanecer com ele. Sem mim, nada podeis fazer. O salmista diz em Salmos 90:12, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. E só podemos fazer isso, irmão, se diligentemente nós nos esforçarmos dia após dia para ficarmos perto de Jesus. E somente assim nós alcançaremos o alvo da nossa fé, como o 1 de Pedro 1:9 diz, que é a salvação das nossas almas. E eu quero terminar com Hebreus capítulo 10, versículo 35, que diz assim, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que serão salvos, que viverão promessas, que buscarão a compreensão e não se moverão pela opinião alheia, não se moverão tentando manipular as pessoas, prendendo as pessoas em suas próprias razões, em seus próprios conceitos, mas tentarão descobrir a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para suas vidas, para que sejam ricamente recompensados. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos, que todos os irmãos possam ficar na paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.